nosso Fala Mágica com mais um convidado super especial hoje aqui conosco. Antes eu quero agradecer muito aos nossos parceiros, a Divino Pão. A Divino Pão sempre prepara coisas deliciosas para a gente poder receber os nossos convidados. Mineiro é assim, recebe, gente. Quer coisa mais afetiva do que receber o convidado comendo? É muito bom, né? Gente, e a gente também quer agradecer a São Francisco Veterinária, que agora tem um hospital, né? Se transformou em um hospital veterinário de excelente qualidade, com muitos profissionais, funcionando 24 horas, fica na Chapada. Um abraço para o Jean, toda a equipe, né, da São Francisco. E hoje aqui ao meu lado, Geraldo Lafayette. Ele é ator, diretor, fundador da Casa do Teatro, ele que é o responsável, o criador aí de um dos festivais que hoje já se tornou aí o nome. Aliás, eu tô achando, vou perguntar isso para ele, Lafayette, acho que acabou se tornando aí a capital do teatro, hein? Será? A gente vai saber com o Geraldo Lafayette. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Cristiane? Boa tarde. Ótimo. Boa tarde. Ó, Geraldo, eu fico muito feliz que você esteja aqui, né, conosco, para poder dividir a sua história. O pessoal que está aí do outro lado, que não sabe como o Geraldo começou. Todo mundo conhece o Geraldo, né? Conhece o seu trabalho pelo teatro. E eu acho que em nome da população que admira a cultura e a arte, eu quero aqui te agradecer, né? Porque se a gente tem hoje os nossos momentos de diversão, de teatro aqui na cidade, acho que a gente deve a você. Eu sou lafaietense, né? Nós somos quase vizinhos ali de família, sou lá do bairro São João, moro no bairro São João até hoje. Estive residindo fora por 15, 16 anos, mas sempre gostei demais desse lugar. Sempre gostei muito de Lafayette, ao ponto de carregar no nome um pouco dessa cidade. Aí do Lafayette, me apropriei do Lafayette. Por morar fora, as pessoas me chamavam de Geraldo de Lafayette, né? Geraldo de Lafayette. E acabou esse Geraldo de Lafayette, você foi se acostumando, e depois eu tirei o D, ficou Geraldo Lafayette, e hoje até eu às vezes esqueço que meu nome não é esse. E eu voltei para cá com uma bagagem de trabalhos culturais, de pesquisa, de estudo, em 98. Eu até não voltei para trabalhar em Lafayette. Eu tinha um trabalho fora, eu tinha uma estabilidade de vida fora daqui, mas eu tive um problema de saúde e para ficar com esse problema de saúde, que era um problema grave na época, fora daqui estava complicado. Então eu voltei para fazer esse tratamento junto da minha família, com o apoio da minha família, e acabei me reapaixonando por Lafayette. Durante esse tratamento eu fui criando algumas raízes, amigos de fora me incentivando a criar alguma coisa aqui. 98 era um ano que Lafayette estava assim, muito estagnado de atividades culturais, e aí eu comecei um trabalho que eu já havia iniciado aqui há um tempo, e resultou nisso. Hoje eu tenho Lafayette como um lugar onde eu vou ficar até o final. Acho que agora não tenho mais pretensões de sair daqui. Eu gosto da cidade, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as limitações que uma cidade do interior oferece. Nossa cidade não é diferente de nenhuma outra, mas eu gosto daqui e tenho prazer de desenvolver os trabalhos que eu desenvolvo aqui. Quando você começou, que você achou assim, olha, minha veia artística, eu quero fazer teatro, quando que foi que começou sua paixão pelo teatro? Você começou fazendo cursos fora, ou foi mesmo com a Lafayette? Então, eu também não sei explicar exatamente como que isso aconteceu. Ninguém me ensinou, ninguém me orientou, na minha família não tem ninguém relacionado ao teatro dessa forma, mas com 10 para 11 anos eu criei um grupo de teatro. Sério? Isso começou na igreja, lá no bairro São João, na época do Padre Cornélio, e nas novenas de Natal e outras atividades da igreja, eu juntei com outras crianças da mesma idade que eu, e nós criamos um grupo de teatro. Eu acabei de sair aqui da Afonso Pena, onde eu falei que as minhas referências de Lafayette era a loja Colibri e o Vesúvio.
Eram duas lojas que aqui na Lafayette vendiam brinquedos e imagens. Então eram as coisas que eu tinha na minha infância como fortes, né? Era a religião e o brincar. Sim. E aí eu parava na frente da loja Colibri, desejando aqueles brinquedos, e na frente do Vesúvio, que ficava bem próximo uma da outra, desejando aquelas imagens que tinha ali. Nunca pude comprar, mas eu desejava aquilo. E aí criei um grupo de teatro e dei o nome de Grupo de Teatro Colibri por causa da loja. Por causa da loja. Não recebeu patrocínio na época da loja? Eu não sabia nem o que era patrocínio naquele momento, né? E posteriormente eu vinha conversar com o Zé Carlos Seabra, que faleceu recentemente, sobre essa inspiração que a loja dele tinha nos trazido. Depois, mais tarde também, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui pesquisar o simbolismo de um beija-flor. Colibri é um beija-flor, né? E aí ele tinha todo um significado muito importante na sua palavra, na sua essência. E o nome ficou assim por muito tempo, até quando eu voltei para Lafayette, depois de estar fora, porque aí eu fiz teatro aqui dos 10 até os 16 anos, e aos 16 anos... Que era? Comigo mesmo. Era eu. Já autodidata, já fazia, criou o próprio grupo. Eu escrevia, eu dirigia, eu atuava com os meninos da rua, né? Muitos hoje já são senhores e senhoras aí como eu, e a gente se encontra ainda e conversa muito sobre isso. Estamos fazendo 40 anos de Casa do Teatro, né? 40 anos que isso aconteceu. Alguns falam que é 42, mas eu insisto que é 40, e vamos ficar nisso, né? E aí, com 16 anos, eu dei um jeito de sair daqui. Não tinha nada na Lafayette. Lafayette tinha a faculdade de Direito e só. Sim. Então, não tinha muito para onde ir. Então, eu fui para Belo Horizonte primeiro e, claro que eu não saí daqui falando que eu ia fazer teatro em Belo Horizonte, não era uma coisa comum naquela época. Teatro, para nós aqui, não era uma profissão, ser ator não era uma profissão. Então eu fui para estudar outras coisas e, paralelamente, eu fui fazer um curso de teatro. Aí só depois dos 16 anos eu fui fazer um curso de teatro em Belo Horizonte. Não tinha ninguém em Lafayette fazendo teatro. E quando você foi fazer o teatro para sua família? Foi tranquilo? As pessoas nunca criaram resistência. Mesmo quando eu fazia o teatro antes, aqui ainda criança, meu pai construiu os palcos no fundo da horta, e eu tirava as cortinas da parede, os lençóis da cama, e a minha família sempre deu não era que estimulava, né? Mas não criaram problema não. E como eu também fui para fazer faculdade não de teatro, eles não se importaram de eu sair. Né? Eu fiz a minha faculdade normal e paralelo eu fiz o teatro. Até porque o teatro ele é universitário agora, tem pouco tempo. Né? Não tem muito tempo que tem faculdade de teatro. Eu fiz na época o que se chamava de profissionalizante, que é o Palácio das Artes, que continua, existe ainda o curso do Cefar, da Fundação Palácio das Artes, Fundação Clóvis Salgado. E tem o TU, que também são cursos profissionalizantes, não é um teatro de formação acadêmica. Eu acredito que a UFMG criou o primeiro curso de teatro, deve ter 12 anos, 15 anos no máximo. Bem recente. Né? Eu fiz filosofia, depois fiz história e junto fazia teatro num horário que dava para fazer. Né? E acaba que assim, tudo que vem de conhecimento e de experiência serve para o teatro. Isso, aí acaba aproveitando tudo. Né? Depois eu fiz enfermagem, aí trabalhei na enfermagem um tempo, fiz administração, trabalhei na administração um tempo, mas o tempo inteiro eu trabalhava em alguma coisa e paralelamente eu fazia teatro. O teatro demorou para se tornar uma profissão. Né? Geraldo, você tem noção de quantas peças você já escreveu, já dirigiu, já atuou? Eu tenho um relatório. Eu tenho um relatório assim. Quantas páginas? Eu tenho um relatório básico. Escrito são 56. 56? Escrito. São monólogos? Não, são peças de teatro. De teatro. São peças de teatro mesmo. Eu escrevo muito. Essas 56? 56. 56 peças de teatro, do início até o final, são várias histórias. Todas elas já foram contadas, interpretadas? Ou não, deve ter umas 4 ou 5 que não foram ao palco.
Tem um espetáculo mesmo que eu lembro, você perguntando, eu lembrei de um espetáculo que foi na época em que a AIDS estava muito em foco, e aí eu escrevi um espetáculo chamado Guerra Geral. Nós começamos a ensaiá-lo umas 3 vezes, mas ele, não sei porquê, ele não foi adiante. Talvez ele não seja tão bom para ir para a cena, né? E mais recentemente eu escrevi um outro espetáculo que chama Separados, que também ensaiamos umas 2 vezes, mas ele ainda não foi para a cena, quem sabe. Né? Nós começamos a ensaiar um antes, depois veio a pandemia. Mas aquele texto não é meu. Aquele texto não, você começou a ser. Aquele texto eu adaptei. É de um escritor, um amigo nosso de Cristiano Ottoni, que fez o texto, e eu só dei uma ajeitada, uma corrigida para ele, porque ele também está começando, né? Mas aquele texto eu esqueci até o nome. Eu também estou tentando lembrar aqui agora, porque eu justamente lembrei dessa história, mas eu não lembro dessa parte. Não lembro um pouco. Mas aquele já foi para a cena. Ele mesmo, o próprio autor, levou em cena. Eu é que nós não terminamos. Sim. E também veio a pandemia, fechou tudo, não tinha nem como mais, né, pensar em mais nada. E aí, desses todos que você já fez, né, você teria alguma vontade, assim, de que isso virasse uma história de cinema, de repente? Então, a gente tem até um amigo nosso que faz cinema no Rio, que você conhece, que é o Diego, né? Sim. Ele levou um texto meu para ser adaptado para o cinema. Vontade minha não, ele é que viu no texto alguma coisa. E se ele viu, né? Porque tem muita coisa. Eu não sou assim muito ambicioso e nem muito sonhador. Eu aproveito aquele momento, por exemplo, agora eu escrevi o meu último texto, não, porque o último texto que eu escrevi antes de ontem, chama Portas, falando sobre a questão do suicídio. Essa tendência da solidão, da depressão, do autoextermínio. Então, eu escrevi um texto essa semana sobre isso. E esse texto, ele é uma peça? Seria uma peça? É uma peça de teatro, para 2 pessoas. A gente quer colocar que nós todos vivemos em mundos solitários em algum momento. Você tem seu momento de solidão, eu tenho meu momento de solidão, e o que passa na minha cabeça nesse momento de solidão? E um grande desafio para a gente poder falar, né? Eu acho que o grande desafio hoje do ser humano é estar bem consigo mesmo, né? Estar bem só. E também porque o autoextermínio é uma doença desse momento, onde as pessoas estão se vendo menos, né? Vê-se a aparência, vê-se a roupa, vê-se o sapato, vê-se o celular, mas o nosso íntimo, às vezes, a gente não consegue contar para todo mundo. Então a peça Portas fala disso, que a gente mesmo fecha portas. Sim. E a gente às vezes precisa abrir portas. Eu te conto tudo meu bom, eu não te falo da minha dor, da minha angústia, né? Eu não tenho coragem para isso, porque eu preciso parecer bem para você. Então a peça Portas fala sobre isso. A gente está tentando começar o ensaio dela. E eu escrevi há pouco tempo também o Renascer, que fala da pandemia. Aí esse já foi montado. E a gente fala do que a pandemia nos trouxe. Sim. A gente fala da máscara que chegou, do sorriso que foi escondido, do batom que não mais aparece. Verdade. Então eu escrevi um texto, foi o único texto que eu escrevi durante a pandemia. E foi montado durante a pandemia, feito online durante a pandemia, e agora está pronto. Premiações. Geraldo Lafayette com certeza já levou muitos prêmios. Você consegue numerar essas coisas todas? Não consigo. Até porque não é muito importante para mim. Vamos falar então do que você realmente, do seu trabalho. Primeiro, a Fundação da Casa do Teatro. Hoje tem aulas de teatro, né, constantemente, onde as pessoas podem começar a ir, né, se desenvolver na arte. É um projeto muito bacana, eu inclusive já estudei, já me formei na Casa do Teatro também, já fiz o curso. Então, para quem quiser, né, pode fazer. Mas como você começou? Agora eu preciso montar uma escola de teatro. Bom, como eu disse, eu tive um problema de saúde em 98 e precisei voltar para Lafayette. E aqui eu estava fazendo um tratamento de saúde, não conseguindo trabalhar. E o meu trabalho era em Belo Horizonte. Aí eu ficava aqui de segunda a quinta eu ia para Belo Horizonte,
para os espetáculos lá, para as atividades teatrais lá. E o pessoal de Belo Horizonte falou assim, por que você não faz alguma coisa na Lafayette? Por que você não monta um grupo de teatro lá não tem nada, lá não está acontecendo nada. E aí foi onde eu consegui, em 98, criar coragem e abrir um curso de teatro. Não era a casa do teatro, assim, nós já tínhamos um grupo de teatro na Lafayette, mas enquanto curso era a primeira vez. Então nós abrimos um curso que funcionava na Escola Napoleão Reis só aos sábados, que era o dia que eu tinha livre. Em 99 esse curso começou, foi bem o ano inteiro. Muita gente falou, não vai dar certo, aqui não tem jeito. Nós tivemos 49 alunos nesse ano de 99. E os 49 permaneceram no 2000 e aumentaram. Aí a gente falou, não, já que tem essa quantidade de alunos, vamos sair dessa coisa improvisada de usar uma sala emprestada de uma escola, vamos alugar um espaço. Aí eu aluguei um espaço aqui vizinho de vocês, em cima da Casa São Paulo. E começamos a Casa do Teatro ali, enquanto escola. Né? Enquanto escola, e não parou mais. Né? Já passaram mais de 1.600 alunos pela casa nesses 23 anos de Casa do Teatro. Hoje, além da instituição, porque a Casa do Teatro é uma ONG, tem toda a documentação, o nome é Casa do Teatro, antes mesmo de fisicamente ser uma casa. Aí meus pais faleceram, e a casa onde eu fui criado e onde os meus pais moravam ficou vazia. E como nós começamos tudo ali, lá em 82, os meus irmãos, na hora de dividir o que o meu pai deixou, falaram assim, olha, meu pai gostava tanto do que você fazia lá, não é melhor que você fique com a casa e use a casa para alguma coisa? Aí eu transformei a casa num centro cultural. Eu não moro lá é a Casa do Teatro. Quem mora lá é o teatro. É porque funcionam várias atividades. No mesmo ano, foi 2013, que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em setembro. E em dezembro, a casa era uma casa velha, né? Uma casa grande, mas uma casa velha. E aí meu pai faleceu em setembro, os meus irmãos falaram para mim ficar com a casa. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer com essa casa velha, né? Aí eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura como mestre de cultura popular. E o prêmio era em dinheiro. Eu falei, pronto, esse dinheiro vai todo para casa, né? E aí eu joguei todo o dinheiro lá, nós fizemos uma grande reforma na casa, quase construímos uma outra casa no mesmo lugar. E hoje funciona o Centro Cultural Casa do Teatro, que não é só a Casa do Teatro quem faz uso. Todos os grupos de teatro da cidade usam, lá tem uma biblioteca só com livro de teatro com mais de 3.000 volumes. A gente tem lá o grupo de convivência, que é um grupo de senhoras, a gente tem os Doutores do Sorriso, a gente tem um grupo de seresta, o movimento LGBT reúne lá, o movimento negro usa lá, o hip hop usa lá o mesmo espaço, o pessoal da rua e da igreja usa lá, por exemplo, agora teve coroação de Nossa Senhora. Então é um espaço grande, onde as pessoas que moram ali nas imediações do São João usam para diversas coisas, e gente da cidade inteira vai para o curso de teatro ou para ensaio, funciona todos os dias. Para assistir para assistir espetáculo, a gente construiu lá dentro um teatro de arena também, então tudo acontece ali naquele lugar, é um centro aberto mesmo. Que bom, e muito gostoso de se frequentar também, né? A gente vive hoje um momento, a gente falando de cultura, em que algumas pessoas falam muito bem de cultura, que a gente precisa de cultura, e algumas outras às vezes criticam a cultura ou investimentos na área da cultura. Né? Você, como atual secretário hoje, você sabe das dificuldades que acontecem, né, em relação às opiniões, mas acho que a gente tem que deixar um pouquinho claro sobre essas questões de investimento, né? Uma cidade, quando ela recebe um valor para a cultura, ele só pode ser gasto na cultura, não é isso? E aí é uma questão muito de administração de dinheiro público. É um ponto, né? Você toca num assunto muito importante, que é a desvalorização do artista enquanto profissional. O artista é um profissional como outro qualquer. Quando você veste uma roupa, tem um artista ali atrás pensando a sua roupa, desenhando a sua roupa, costurando a sua roupa. Isso é arte. Quando você vai num cabeleireiro e ele faz o seu penteado, é arte.
Quando você vai no maquiador para maquiar o seu rosto, isso é arte. É o sapato que você calça, a música que você escuta, o livro que você lê, isso tudo é arte. Então a gente usa a arte muito mais do que a gente imagina. Sim. A gente usa, adquire, compra e tem necessidade da arte muito mais do que a gente imagina. Quando diz respeito à administração pública, que no caso eu estou por um momento participando, porque eu sou artista. Gestor público, eu estou por um tempo. Sim. Outras pessoas estavam, outras pessoas virão. Ali tem um tempo da administração pública. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso. Não é porque eu quero fazer que eu consigo fazer. Tem um tempo. E eu tenho um orçamento. Então, todo final de ano, a Câmara, tanto federal quanto estadual quanto municipal, aprovam uma previsão orçamentária para o ano seguinte. E aquele recurso, ele vem dividido. X é para cultura, X é para saúde, X é para educação, X é para obras, X é para cada coisa. E tem lá uma porcentagem muito pequenininha, que se não me engano é 0,3% de um orçamento municipal, estadual ou federal, que fica para a cultura. Então, se você pega aí R$100, para a cultura são R$3. Então, de R$100 que você tem, R$3 é da cultura. Então é muito pouquinho. E esse dinheiro só pode ser gasto na cultura. Porque o da saúde está lá separado, o da obra está lá separado. E ainda tem alguns recursos que vêm fora esse orçamento, que ele vem, por exemplo, do patrimônio histórico. Então tem um instituto, o IFAM, que é o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, e o IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. Por trabalhar a preservação, a gente recebe um valor destinado e só destinado ao patrimônio histórico. Ele não pode ser gasto em outro lugar. Se eu, por exemplo, se o prefeito usar aquele dinheiro numa outra coisa que não o patrimônio histórico, ele pode ser até preso ou responder por improbidade administrativa. Então aquele recurso que veio do IEFA ou do IFAM, que é administrado por um conselho, esse conselho é composto por membros da sociedade civil, ele só pode ser gasto naquilo ali. Não tem discussão. E há uma dificuldade muito grande em gastar isso, principalmente em cidade como a nossa. Nós não temos empresas especializadas no patrimônio. Então quando você vê, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. A estação do Buarque, ela está caindo. Eu tenho dinheiro para gastar, mas eu não posso. Eu preciso de uma autorização do IEFA ou do IFAM. Aquele dinheiro que está lá no banco, já está no banco, só pode ser gasto na estação do Buarque. Eu não posso gastar na igreja do Buarque, no hospital do Buarque, ou no asfalto do Buarque. Não, eu só posso gastar na estação do Buarque. E para isso eu preciso de uma autorização de Brasília, que é do IFAM. Então, por quê? Porque a estação do Buarque, ela pertence à linha ferroviária. E a linha ferroviária pertence à União. Agora mesmo nós estamos fazendo uma obra na casa de hóspedes, ali em frente ao Corpo de Bombeiro. Quem passar lá vai ver. Sim. Aquela casa estava caindo. E ficou caindo o tempo, por quê? Primeiro, é grande o valor. Nós não tínhamos. E havia um TAC do Ministério Público para reforma. Mas para fazer a obra, eu preciso da autorização da União, porque aquela casa não é do município. Aquela casa é da União. Então, se o patrimônio histórico, como o Solar, a Casa da Cultura Gabriela Mendonça, a Casa do Artesanato, for do município, o conselho pode autorizar. Mas se ele for de um outro órgão, eu preciso que porque eu não posso fazer uma obra na sua casa se você não me autorizar. Exatamente. É bom para que as pessoas entendam muito sobre isso, porque a maioria não sabe, não sabe que, disso, nossa, eu gastei tantos mil para fazer uma reforma ou algo na cidade, mas sendo que a saúde precisa de investimento, só para que as pessoas entendam um pouco sobre isso. E é muito importante isso porque o patrimônio histórico, além de ele ser uma obra cara, ele exige especialistas. A gente não pode, por exemplo, o Solar foi pichado. Eu não posso simplesmente pegar uma tinta branca e passar. Eu tenho que contratar um arquiteto que ele precisa fazer o estudo, um projeto, mandar para o IEFA, para que o IEFA aprove. Então isso tudo custa dinheiro, porque eu tenho que contratar a empresa que projeta.
A empresa que projeta não pode ser a mesma que executa. Então tem que contratar uma outra empresa. Então, agora, recentemente, a gente foi muito criticado por causa do restauro da Fonte Luminosa, Sim. que estava lá abandonada há 12 anos. A gente tem uma opção, ela é tombada, então eu não posso demolir. Não posso simplesmente tirar ela de lá. É crime. Eu tenho a opção de deixá-la abandonada ou de restaurá-la. Aí o dinheiro vem para a Fonte Luminosa. Sim. Né? O dinheiro vem para a Fonte Luminosa. Eu não posso gastar ele no coreto, ele é da Fonte Luminosa. Sim. Né? Eu não posso gastá-lo na estação do Buarque, ele é da Fonte Luminosa. Como não posso pôr no pronto-socorro, como não posso pôr no asfalto. São verbas que já vêm São destinadas, verbas destinadas então para não pode mexer. não pode mexer. Sim, Não é pode bom mexer. que as pessoas entendam também um pouquinho isso. Tem todas as suas dificuldades, né, Geraldo? Todos os lados a gente tem. Pessoas que ficam felizes, outras que não, mas é bom a gente entender um pouquinho sobre essa questão dessas verbas que vêm, né? E vamos terminar o nosso bate-papo, que está muito bom, mas vamos falar do FAS, que é o Festival de Artes Cênicas. Eba, que estava todo mundo doido, eu já estava doida que voltasse, né, que passasse logo essa pandemia para a gente ter o nosso festival tão gostoso. Quem frequenta o FAS sabe como é maravilhoso, recebe companhias hoje de teatro do Brasil inteiro, gente. E as pessoas foram aderindo, e hoje a gente tem um público gigante. No FAS, né, Geraldo? Como que começou o festival? Então, como eu disse, eu morava fora daqui e eu conheci uma instituição que é uma federação de teatro do estado de Minas Gerais. Essa federação, o nome já fala, pertence a uma confederação nacional e no país inteiro esses festivais acontecem. E eu morava fora e eu viajava pelo país todo em festivais e falava, nunca que tem em Lafayette, né? Aí aparecia Congonhas, aparecia Barbacena, aparecia Juiz de Fora e Lafayette nada. E eu falei assim, um dia eu vou levar um festival para Lafayette. Mas a minha ideia era que morando lá, eu trouxesse um festival para cá. Isso não aconteceu. Quando eu fui obrigado a voltar para cá, como eu já disse, em 98, quando eu já estava aqui em 2000 e que eu já estava com a minha segunda turma de teatro, eu falei assim, bom, agora eu acho que dá para a gente trazer um festival. E aí eu trouxe em 2000, organizado pela federação, o primeiro festival. Foi 12 de outubro de 2000. Né? E foi um festival pequeno, era de quinta a domingo, e aí deu muito trabalho, muita coisa deu errada, a gente pensou que não íamos fazer mais. Em 2001 a gente fez o segundo, e agora a gente vai fazer o 20º. Ia seguir direitinho, né? 2000, as numerações, isso, né? Mas com a pandemia. Com a pandemia a gente ficou obrigado a parar 2 anos, e sempre agora tem um homenageado. Era para ser o 23º esse ano. Vai ser o 20º, a gente quer fechar esse ciclo dos 20 anos, né, nesse formato. Já estamos com a programação praticamente pronta, tem gente do país inteiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Paraíba, Pernambuco, não vou lembrar aqui todos os espetáculos, muita gente de Minas. O festival hoje se configura como o maior nesse estilo do estado. Todas as cidades gostam de vir para cá por causa da aceitação do público, desse público gigante que a gente tem. E é comum que o festival homenageie desde o primeiro com uma pessoa. E essa homenagem surgiu também de uma forma curiosa. Quando a gente foi fazer 2000, ninguém me conhecia. Eu estava chegando aqui, ninguém conhecia festival de teatro. E aí eu fui procurar a prefeitura e eu lembro que a Beth Rocha era superintendente de educação e ela falou assim, Geraldo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque ninguém te conhece, ninguém sabe o que é isso. Normalmente artista é baderneiro, artista é bagunceiro. Foram os termos que eu ouvi lá em 2000. Aí eu fiquei pensando, aí uma pessoa que você conhece, que é a Rosana Neri, virou para mim e falou assim, Geraldo, homenageei uma pessoa da cidade. A ideia foi da Rosana? Foi da Rosana. Olha. A Rosana falou assim, homenageei alguém da cidade, homenageei alguém conhecido, que aí você ganha um respaldo. Aí nós homenageamos a dona Didi Ramos. E isso deu certo e a gente não tirou essa homenagem. Esse ano o nosso homenageado é o Elcio, do Ponto de Cultura Mar, né, o Elcio Queiroz. O homenageado ele não tem que ser do teatro, ele, né, é uma pessoa envolvida com a arte, ou uma pessoa que apoia a arte, não tem que ser do teatro. E aí
O Elcio foi eleito, todo ano tem essa eleição. O Elcio foi eleito em 2019 para o festival de 2020, mas aí veio a pandemia, não pôde acontecer e a gente está aí fazendo essa homenagem atrasada ao Elcio Queiroz. Que é um projeto lindo, inclusive. Os homenageados, alguns eu não me lembro o nome. Dr. Agostinho já foi homenageado. No 10º. Da rádio. Zuleika Dutra. Zuleika foi no 4º. Gente, você lembra até então, Dona Didi, depois Kleber Andrade, seu Antônio Perdigão, Dona Avelina Noronha, Dona Lourdes de Almeida, Zuleika Dutra, seu João Belavinha, Dona Darcília do Circo Vitória, o Osmir Camilo, Efigênia Janone, Valtinho da Escola de Samba e da Viola, a Mary Lucy, cantora, a Penha Alves, a Thalita Nascimento, o Carlão do teatro, e são agora 20, né? O Paulinho Antunes, né? Antunes. Só gente envolvida com a arte. Só mesmo, pessoas conhecidas aí. Conhecidíssimas, nossa. E, gente, olha só, o festival começa, tem a sua abertura, né? O seu dia de abertura, recebe aí o primeiro é o regional? O regional do dia 14. Já tem programação fechada? Do dia 14 ao dia 19 são só espetáculos de Lafayette e Congonhas. Esse ano só temos Lafayette e Congonhas no regional. Sim. Mas com participação do Carlão, do Grupo Marote, do Grupo Inverso, do grupo do primeiro ato do Paulinho, do Grupo do Nazaré. E depois do dia 20 ao dia 24, nacional, com gente do país inteiro. Gente, sensacional. E olha, quando a gente fala de cultura... Serão 70 espetáculos. 70 espetáculos. Agora eu vou deixar o meu questionamento aqui com o Geraldo para não ficar colocando junto no mesmo horário. Vamos tentar estender esse porque eu fico querendo ver todos. Se eu vou em um, eu já vou contando o relógio. E o bom é que dá pra gente fazer tudo a pé, né? Então, assim, a gente corre de um lugar pro outro, todo mundo já senta pra poder assistir, pegar o seu lugarzinho e a gente fica nessa correria, Geraldo, por favor. Assistir 70 é difícil. Vamos tentar não colocar o máximo de espetáculos em horários diferentes, por favor. Nós não esperávamos tantas inscrições. Porque com a pandemia, dificuldade, né? Nós estamos enfrentando dificuldades na Casa do Teatro e a gente sabe que os grupos também estão. Né? Dificuldades porque não tem montagens, ninguém pôde ensaiar, ninguém pôde se reunir. Também, né? Então, poucos têm espetáculo, muita dificuldade financeira, porque a gente não paga nada, nós não temos como pagar esses grupos para virem, eles vêm por conta própria. Então, tem essa dificuldade. O relacionamento com as prefeituras também é complicado. Por ser um ano eleitoral, às vezes fica mais difícil ainda. Mas a gente teve muitas inscrições, então tivemos que eliminar alguns, mesmo assim ficaram 70. Muitas inscrições. E olha, quando a gente fala também de um festival desse tamanho, né, que a gente fala também de fomentação de economia, por isso que a gente não pode falar de cultura, porque quando a gente fala de um espetáculo, quando a gente fala de receber um festival na cidade, a gente fala de serviços, né, terceiros, por exemplo, hotéis, que, né, provavelmente vão receber, vai fomentar a economia. Então é interessante a gente falar de cultura nesse sentido, porque ela movimenta a economia também. Então, quando a gente fala em cultura, ela é extremamente essencial pelo papel que ela passa de transformação e também de distração, né? Tem tantos pontos bons que a gente fala de cultura e um deles a gente pode falar que a cidade vai estar aí, né? Tá lá a Dona Maria que vai fazer o seu cachorro quente para poder vender, o restaurante que vai receber os convidados no almoço, na hora do café a padaria vai estar lá servindo o seu cafezinho, inclusive vamos indicar aí a Divino Pão, né? Que serve aí o nosso cafezinho para estar recebendo os artistas, cafezinho, gente, um pãozinho, enfim. Olha a quantidade de serviços que serão movimentados, a gente falando de cultura. A gente tem o registro e o reconhecimento da CDL como o FACE sendo um dos eventos que mais gera economia na cidade. Gente, olha só. Então, a própria CDL tem esse reconhecimento. É claro que tem Natal, tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, que tem uma movimentação muito grande no comércio, mas o FACE entra nessa linha aí dos eventos mais movimentados financeiramente. Que ótimo! Para você frequentar, participar das peças de teatro, você pode comprar o seu abadá, que já está sendo vendido? Já está sendo vendido.
O Abadá foi uma forma que a gente encontrou de financiar esse evento. É muito importante falar aqui que o FACE não usa dinheiro do município. O FACE é um evento promovido pela Casa do Teatro, que busca esses patrocinadores. A gente tem um apoio muito grande do comércio local, que a gente quer até agradecer, aproveitar a oportunidade, e não tem dinheiro do município. O município apoia com os espaços, cedendo aí o teatro, cedendo a praça, cedendo o museu, a Casa do Artesanato, mas não tem dinheiro do município na realização do festival. E aí, com a ajuda do povo, nós pagamos todas as despesas. Como eu disse, os grupos vêm gratuitamente, ninguém recebe nada. A gente já está fazendo espetáculos todo final de semana, então sábado agora a gente tem espetáculos às 16 horas e às 20 horas, domingo a mesma coisa, 16 horas e 20 horas, e com o ingresso pago no teatro, a gente vai juntando para financiar o festival. No festival é um pouco diferente. A pessoa compra uma camisa, um abadá, né, por R$20 e ela tem acesso livre aos 70 espetáculos, se ela conseguir ir nos 70. E irrisando, ainda bem que a gente fazer essa divisão dessa conta e daria centavos. Então, o abadá custa R$20 e a pessoa pode ir qual seria essa oportunidade, gente? Você comprou um abadá de R$20 para poder assistir aí quase 70 E tem outra, criança não paga, criança não precisa de abadá e nem paga. Né? Então é só o adulto, criança até 10 anos não tem necessidade de abadá e nem de pagamento. Para adquirir o abadá, como é que a pessoa faz? Aí a gente tinha vários pontos de venda. A gente vai colocar aqui também no nosso Todas as pessoas da Casa do Teatro têm o compromisso de vender um tiquinho de abadá. Então tá todo mundo com a sacolinha andando pela rua. Então qualquer pessoa que você conhecer da Casa do Teatro, ele tem abadá para vender. Pode chamar no Instagram também. Pode chamar no Instagram. Você pode procurar a Casa do Teatro no Instagram, pedir que alguém leve o abadá para você, não tem problema. E tem alguns apoiadores que estão no abadá, que também estão vendendo o abadá nas suas lojas. Ótimo, obrigada. Parabéns para todo mundo que está aí, dos lojistas no caso também, né, incentivando aí a nossa cultura local. Eu só quero agradecer a você, Geraldo. Eu já conhecia você, tenho uma admiração pelo seu trabalho, pela sua seriedade, pelo seu compromisso com a cultura, com a arte da nossa cidade. Queria que as pessoas conhecessem um pouquinho o Geraldo. Às vezes as pessoas... O tempo foi um pouco curto, né? As pessoas escutam meu nome, eu vejo meu nome no jornal, mas não me conhecem fisicamente, porque é mais fácil me ver maquiado, né? Então não liga a pessoa... Mas para também conhecer um pouquinho da sua história, como começou, como começou. E eu gosto muito de falar, né? Eu falo muito, você viu que meia hora passou rapidinho. Gente da arte, mas é bom a gente poder saber da sua história. Obrigada, viu, Geraldo? Eu que agradeço, Cristiane, e continuo falando do festival aí até julho. Vamos falar, com certeza. Vamos colocar aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais todas. Um prazer para a gente. Com certeza nossa equipe toda estará, né, presente aí no evento. Até lá também vamos chamar outras pessoas para virem aqui, para poder falar, outras companhias, e até no dia mesmo. Na véspera do festival, quiser trazer alguém de fora também, só comunicar com a gente. Exatamente, né? Vamos fazer isso. De repente até lá a gente já vai porque tem aí de novo. pessoal que organiza festival em outras cidades que vão estar aqui na cidade, né? Guaranés, Urubá. Ótimo. A gente vai mostrando também os bastidores no nosso Instagram, né? Sinta-se à vontade. Obrigada, Geraldo, mais uma vez. Bom, gente, nosso bate-papo hoje foi com o Geraldo Lafayette, agradecendo. Vamos tomar um cafezinho aqui agora, né? Porque depois de tanto falar, hora boa, né? Pois é, chegou a melhor parte. Chegou a melhor parte, né? Agradecer muito também ao Hospital Veterinário São Francisco, obrigado, com apoio também à cultura e à divulgação de coisas boas da nossa cidade. Obrigada, siga em todas as nossas redes sociais, a gente está no Spotify, no YouTube, nosso canal no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Durante a pandemia foi feito um trabalho, né? Mais que acho que foi a primeira vez, inclusive, de catálogo de todos os artistas. Uma gravação que teve, né? Na verdade, aqui. Quando é que a gente vai assistir? Porque eu já vi um pedacinho, porque como conheço os meninos. Eu passei no cinema daqui. Eu não assisti ele todo. Te viu. Tá no YouTube. Tá no já YouTube. Tá no YouTube? Tá de que ótimo. Vamos colocar um pedacinho depois São de nossa 40 minutos. Né? Tem um trailer. Tem um trailer e tem o filme inteiro. Na verdade, aquilo lá foi um resultado da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma lei emergencial por causa da pandemia. Sim, para os artistas ficaram. E todas as cidades receberam. E a lei previa o término
do período emergencial até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, nós tínhamos que pegar aquele dinheiro que a cidade recebeu e dividir até 31 de dezembro de 2020. Assim os artistas se credenciaram? Aí nós abrimos um link na internet para que os artistas se credenciassem e todos que se credenciaram receberam. Sim. Né? Todos. Aí foi proporcional. Por exemplo, só artesão se inscreveram 113. Gente, olha, 113 músicos, mais de 100 também. Então foi dividido o valor, a cidade recebeu 881 mil reais. E aí dividiu entre os artistas que se inscreveram proporcionalmente ali. Sim. E a gente tinha que prestar uma conta de quem estava recebendo. Aí fez aquele vídeo. Maravilhoso. Né? Aí fez aquele vídeo, que acabou sendo um documentário sobre o que nós temos de cultura. Não estão todos lá. Sim, porque A gente sabe, porque aí teve a questão de quem não viu, quem não se credenciou, quem não acreditava que aquilo ia funcionar, quem achou pouco dinheiro e aí não quis. Porque quando você pega 800 mil parece muito dinheiro, mas quando você divide por 1.500, né? Então perde, porque aí o dinheiro se desvaloriza. Mas aí nós cumprimos todo o combinado e dividimos todo o dinheiro antes do 30 de dezembro. Quando chegou 30 de dezembro, a pandemia não acabou, o período de emergência não acabou e a lei prorrogou. Mas aí nós já tínhamos gasto o dinheiro. A gente não sabia que isso ia acontecer. A gente estava contando que o final do período para distribuir era 30 de dezembro e previa quem não distribuía até 30 de dezembro devolve o dinheiro. Nós não queríamos devolver. Aí correu-se para distribuir esse dinheiro. Muitas cidades Congonhas não distribuíram. Sim. Congonhas não conseguiu distribuir, porque tinha algumas exigências para fazer essa distribuição. E aí gerou o vídeo que eu acho que foi além, claro, de distribuir o dinheiro, que foi pouco, mas que naquele momento que ninguém estava recebendo nada ajudou, foi um bom resultado, sabe? Assim, o vídeo acabou virando um documento. Se você quiser levar a cultura de Lafayette para algum lugar, você leva aquele vídeo, você vai mostrar muito do que a gente tem. Ficou lindo aquele vídeo. Também a turma que fez foi uma boa, né? Marcinho, o Meirelles. E que foram todos pagos para isso. A forma deles receberem foi gravando. Como quem pôs o som, quem pôs a luz, porque a cultura não é só quem está no palco. Tem os bastidores. Tem um bastidor. Claro, muita gente Né? Quando você vê uma pessoa cantando, tem quem carregou a caixa, tem quem operou a luz, quem operou o som, tem uma equipe aqui. Né? Por exemplo, aqui tá eu e ela falando, mas ele tá ali, se ele não estiver ali, não Para o acontece espetáculo acontecer, tem que ter tem o produtor, tem o técnico. Então, às vezes, a gente, quando fala de arte, a gente fala só do cantor, só do dançarino. Mas e quem está atrás? Né? Quando você fala da novela, você fala só do ator. Mas atrás do ator tem quem escreve, quem dirige, quem maqueia, quem faz o figurino, quem filma, quem monta o cenário. Então, é uma máquina também. E às vezes isso não é visto. Né? Então,